Muito bom dia a você que está sintonizado nesta manhã mais uma vez, nosso Café Teológico iniciando mais esta manhã de sábado. Muito bem-vindo a você que está agora ou posteriormente nos assistindo. É uma alegria enorme poder estar com você para estudar a Palavra de Deus. Senta aí, prepara o seu café, vem comigo, ou você que aprecia também do chimarrão, senta aí, por que não? Vamos juntos estudar a Palavra de Deus nesta manhã de sábado. Estamos aqui ao vivo hoje no dia 18 de novembro de 2023 para juntos mais uma vez trazer um bom conteúdo a você a partir do texto de Romanos. Já vai preparando a sua Bíblia aí, Romanos capítulos 16. Hoje nós vamos encerrar o livro, a carta de Paulo aos Romanos, e é muito importante que você pegue a sua Bíblia e senta aí e se prepare também para esse momento de estudo na Palavra de Deus. Então, já aproveita também e compartilha esta live com os seus amigos, com os seus vizinhos, com a sua igreja, com o grupo da sua família, enfim. É importante que você faça isso para que nós possamos também alcançar mais pessoas e, por que não dizer, testemunhar a fé. Já cumprimento aqui a Maria Andréia Soares, bom dia para você, que bom que você está aí também, muito bom tê-los. E nós vamos lembrar que nós estamos nos preparando para amanhã. Amanhã tem um evento muito especial e você não pode ficar de fora. Você tem que comparecer e participar do nosso congresso, a servos especialmente. Leva o seu marido, seus filhos junto, lá na Florida, segundo distrito de Canguçu, para você mais uma vez. Temos o congresso do distrito de servas Dorcas Sul 2 sobre o tema Sem Condenação. Para você precisa estar junto conosco amanhã. Vai ser um dia incrível, vai ficar na história. Você precisa ir lá, mais uma vez, estar junto conosco. E nesse dia onde nós queremos louvar o nome do nosso Deus, estudar a palavra, ouvir a palestra do pastor Arthur Chazuca, que está chegando hoje aqui em Canguçu. E também, à tarde, muito estudo, coisas boas, brincadeiras, dinâmica, culto, enfim. Para você amanhã. Servo, então se prepare. Você já leu toda a carta de Paulo aos Romanos? Ainda não? Se você ainda não leu, leia, ainda dá tempo. Tire tempo para isso hoje. Assista lá os nossos cafés, está tudo lá no YouTube, canal da Pense Nisso, os demais. E eu digo para você, o teste de eficiência já está prontinho, já está todo pronto para que você também possa participar e, por que não dizer, sair bem, você tem que sair bem nesse teste aí que faremos então amanhã à tarde, lá na Escola Heitor Soares Ribeiro, na Florida. Aproveite e compartilhe aí então, eu acabei de compartilhar aqui esta live e você compartilhe também com os seus. Cafezinho está aqui preparado. Maravilhoso café, estou aqui tomando café KG, você já conhece? Se você já conhece, sabe que é maravilhoso. Quem toma o café KG não quer mais outro não. Isso você pode adquirir lá na nossa loja, pensenissteologica.com/loja ou direto no Frutinisso, porque o Frutinisso está distribuindo os melhores cafés para você em qualquer parte do Brasil. Adquira, conheça e venha também apreciar desse café maravilhoso. Que temos o café KG, tem o café 35 das diversas opções também, o café gourmet, o café arábica, o café também black para você, o café um pouquinho mais escuro, a torrefação mais escura, que se torna um café mais forte, você aprecia também. Nós temos à disposição, então aproveite e você já sabe, 10% do café que você adquire também será destinado à Igreja Perseguida. Quem são estes? portasabertas.org.br, conheça. Você também vai ser um colaborador ao apreciar desses maravilhosos cafés. Como eu disse, se você ainda nunca tomou um café verdadeiro, puro, chama aí, nós vamos te atender, tá bom? Será um prazer enorme se juntar-se a essa obra maravilhosa em benefício da igreja perseguida também. Estou aqui tomando o meu, prepara o seu aí, café teológico, sempre digo Bíblia em uma mão, café em outra, tá bom? Então vamos lá para você hoje. Eu até estou aqui do meu lado, olha só que coisa interessante. Ontem, a missão Portas Abertas me enviou aqui, se você consegue ver, aqui tem vários cartões de Natal.
e são assim, um mais emocionante do que o outro. Tá vendo? Talvez você não consegue ver aqui, são fotos de pessoas que deixaram o seu depoimento sobre o que eles passam porque simplesmente creem em Jesus. São fotos, são cartões de Natal com o seu depoimento atrás, para que você possa também ver. Eu vou distribuir para algumas pessoas, até mesmo amanhã, lá no nosso congresso. Então esteja lá, você serva que estiver lá, não perca. Vai estar o café também, KG, lá, Frutinício Café com toda a sua equipe, para você também experimentar o café gratuitamente no congresso e ainda adquirir também levar para casa, tá bom? Neiva Helvig, bom dia, Neiva, que bom que está conosco. Ed Krause Schwartz, bom dia, de Canso Velho, tempo pronto para o congresso. Boa viagem a todos, amém, maravilha. Então vamos hoje no nosso capítulo 16 de Romanos. Abra sua Bíblia aí, não deixe de abrir a sua Bíblia. Delaine Matos vai estar conosco amanhã, Delaine. Esteja conosco amanhã no nosso congresso, não perca, vai ser maravilhoso. Bota aí quantas servas virão lá de Piratini, nós estamos curiosos. Tá bem? Vai ser um dia incrível, não perca. Amanhã é o grande dia lá na Escola Heitor Soares Ribeiro. Temos também, nós queremos lembrar que a 27ª edição da Pense Nisso, a versão digital já está circulando, você que é assinante da digital provavelmente já tenha lido, um tema excelente para você, um tema maravilhoso, inteligência artificial, o impacto disso na vida da igreja. Esse advento que nós estamos vendo, nós estamos já até mesmo usando algumas coisas da inteligência artificial e ela estará cada vez mais presente na nossa vida, também na vida da igreja, de forma, assim, direta mesmo. E vai impactar todos os relacionamentos, modos que a gente usa até mesmo para levar a palavra de Deus. Então, estude, conheça, se atualize. Está chegando mudanças aí. Até 2030, coisas que faríamos hoje, muitas delas não faremos mais. Fique atento. Então, vamos lá, pegou sua Bíblia? O texto encerrando a carta para você, servo, que se prepara amanhã, tem o teste de eficiência sobre Romanos. E esse teste, então, vai abordar algumas perguntas trazendo sobre o texto de Romanos. Prepare-se para isso. Paulo, então, como é uma carta, ele vai encerrar a carta no capítulo 16, mandando saudações para algumas pessoas. E é importante lembrar que ele cita 26 pessoas, das quais ele, podemos ver, tira o chapéu. No decorrer da sua vida, como um apóstolo que foi, encontrou várias pessoas que o ajudaram no trabalho de evangelização, que hospedaram, que serviram ao Senhor. E ele deixa a sua gratidão. Se é que a gente pode resumir o capítulo 16, essa seria a melhor frase. Paulo deixa a sua gratidão a esses. E para início de conversa, é importante lembrar, você já agradeceu hoje? Você já agradeceu uma pessoa que está do teu lado, por estar do teu lado? Você já agradeceu pelas pessoas que te apoiam, te acolhem, te abraçam? Seja na sua igreja, seja na sua família. Você já agradeceu o seu cônjuge por suportar você? Você que é casado aí, ó. Isso é importante, às vezes as pessoas nem se atinam para isso. E Paulo aqui dá uma lição para nós. E ele vai agradecer, citando nome por nome das pessoas. Vamos lá. Capítulo 16. Abriu sua Bíblia aí? Emerson Veiga está conosco. Bom dia, meu querido. Que bom que está aí. Espero que já esteja quase bem andando aí entre nós mais uma vez. Então, vamos lá então. Romanos 16, versículo 1. Eu recomendo a vocês a nossa irmã Febe, que é diaconisa na igreja em Sancreia. Veja que ele está dizendo assim, recomendações desta irmã Febe, que era uma pessoa. E é importante lembrar também que nessas 26 pessoas que Paulo faz a sua saudação, por que ele faz isso?
ele faz e ao mesmo tempo ele cita 7 dessas pessoas são mulheres. No tempo em que Paulo viveu, as mulheres elas não tinham muita vez e voz como hoje. E Paulo mesmo assim ele destaca o trabalho das mulheres em prol da igreja, da missão e tudo o que fizeram. Por isso que aqui ele recomenda uma das pessoas, que é a irmã Febe, que servia lá na igreja de Cencreia. Essa diaconisa, a palavra diaconisa é a pessoa que serve outros com o seu trabalho, serve também pessoas necessitadas, porque a palavra diaconia é para serviço. Hoje, às vezes, em nossa igreja, nós usamos o diácono como sendo alguém que estudou um pouco de teologia para pregar a palavra. O texto original, no Novo Testamento, diácono ou diaconisa, sempre é aquele que vai servir, ele não vai pregar a palavra, ele vai servir especialmente pessoas que estavam e estão passando necessidades. A gente vê lá no texto de Atos, quando foram eleitos alguns diáconos, para que eles foram eleitos? Para beneficiar a igreja, ajudar a igreja no serviço dos necessitados. Às vezes ajudar as viúvas que não tinham benefício social, os órfãos, e ajudar com cesta básica, alguma assistência talvez hospitalar, e estivesse junto ali. Essa irmã Febe, então, fora recomendada porque ela tinha um excelente trabalho, um bonito trabalho lá na igreja de Cencreia, chamada a Diaconisa Febe. Recebam essa irmã em nome do Senhor, como deve fazer o povo de Deus. Deem a ela toda a ajuda que precisar, pois ela tem ajudado muita gente e a mim também. Por que Paulo está recomendando? Para que também deem assistência a essa irmã Febe nas suas necessidades. Lembremos-nos sempre daqueles que passam por dificuldades, daqueles que passam por necessidades, especialmente quando estiverem sozinhas, precisando. A igreja cristã, às vezes, ela não olha muito nesse quesito, que eu sempre chamo o braço da ação social, de também cuidar dos seus. Nós, às vezes, nos preocupamos muito em fazer ação social fora da igreja. E a preocupação que deveria ser, e sempre acontecer, com os de dentro, para que eles se sintam acolhidos, amados e continuem conosco no serviço cristão. E isso é importantíssimo que nós o façamos. Para quê? Possamos também acolher, integrar as pessoas que já estão no hall dos membros. E a gente sabe que tem pessoas que têm necessidade, só que às vezes o orgulho é tão grande que primeiro não falam e depois talvez alguns não querem ajudar. E aí é um problema que não deixa de ser pecado, quando a gente não estende o braço à ajuda aos irmãos que estão em necessidade. Como diz o texto também, é outra carta que Paulo escreve, façamos o bem a todos, mas especialmente ou primeiramente aqueles que são da família da fé. Tu conhece alguém da tua igreja que está passando dificuldade, tem necessidade? Seja você o primeiro a auxiliá-lo, seja você a juntar a sua igreja para fazer o trabalho. Mando saudações a Priscila e ao seu marido Áquila, meus companheiros no serviço de Cristo Jesus. Versículo 13, então, Paulo menciona Priscila e Áquila, que foram hospedeiros de Paulo, muitas vezes em suas viagens, e não somente lá. Priscila e Áquila foram mencionados em Atos 18, 1 a 3, eles também hospedavam uma igreja em sua casa. Lembre-se, a igreja cristã começou nas casas, as pessoas faziam seus cultos nas casas, e na casa de Priscila e Áquila, Paulo iniciou um trabalho missionário. Eles arriscaram a sua vida por mim, diz Paulo. Sou muito agradecido a eles, e não somente eu, mas também todas as igrejas dos que não são judeus, porque era uma igreja de gentios. E por que ele diz arriscar a sua vida por mim? Porque a perseguição viria e foi muito severa contra aqueles que não eram da descendência judaica e vieram a se filiar à fé cristã, ou crer em Jesus e começar as suas congregações. Saudações também à igreja que se reúne na casa deles, como ele menciona aqui. Saudações ao meu querido amigo Epeneto.
que foi o primeiro a crer em Cristo na província da Ásia. Saudações a Maria, que tem trabalhado muito por vocês. Então, ele segue falando até o final do versículo 16. Saudações a Andrônico e a sua irmã Júnia, meus patrícios judeus, provavelmente também eram judeus, esses dois, Andrônico e a irmã Júnia, que estiveram comigo na prisão, foram presos simplesmente por crerem em Jesus. Eles são apóstolos bem conhecidos e se tornaram cristãos antes de mim. E ele menciona outros, versículo 8. Saudações a Amplico, Aplito, meu irmão, meu querido irmão do Senhor. E também a Urbano, nosso companheiro de trabalho no serviço de Cristo, ele diz. E o meu querido amigo Estaques. Saudações a Apeles, o irmão que tem dado muitas provas da sua fé em Cristo. Saudações ao pessoal da família de Aristóbulo. Saudações a Herodião, meu patrício judeu, e aos irmãos no Senhor da família de Narciso. Saudações a Trifena e Trifosa, irmãos que trabalham no serviço do Senhor, e a minha querida amiga Pérside, que também está trabalhando muito para o Senhor. Mando saudações a Ruf, trabalhador, que tem se destacado no serviço do Senhor, e a mãe dele, que sempre me tratou como filho. Saudações aos irmãos Ansícrito, Eloguente, Hermes, Patrobas, Hermas e todos os irmãos que estão com eles. Saudações a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, ao irmão Olimpas e a todas as pessoas do povo de Deus que estão com eles. O que ele está fazendo aqui? Para terminar, cumprimenta assim, versículo 16. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações a vocês. Pessoas que se tornaram ícones na vida de Paulo, que se tornaram importantes no trabalho missionário por onde ele passou. Ele deixou aqui a sua saudação e, ao mesmo tempo, para que elas pudessem ser lembradas. Uma vez que você menciona as pessoas pelo nome, você também chama elas de uma forma muito particular, que é só delas, o nome. Às vezes a gente é chamado de senhor, né, de você, de tu. Mas quando você chama pelo nome, você está não somente invocando esta pessoa, mas também você está chamando ela não somente para um elogio, mas também exaltando aquela pessoa. Por isso que é importante a gente lembrar que Deus ele nos dá 2 mandamentos. O primeiro mandamento, que é o segundo mandamento, ficou meio contraditório isso, né? Primeiro que é o segundo. O primeiro mandamento que se refere a nomes é o nome de Deus, que é o segundo mandamento. Vamos lembrar o segundo mandamento que se refere ao nome de Deus. O que é? Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente tomar o seu nome em vão. O nome de Deus é um nome santo. E isso Deus pede que nós cuidemos desse nome. Que nós o invoquemos em todas as necessidades e também que nós usemos para o louvor, a adoração e as nossas preces. Fora disso, podemos questionar. Deus dá um mandamento para que cuidemos do nome dele, pois o nome dele é único, todo-poderoso. Ao mesmo tempo, o 8º mandamento seria o segundo, que se refere a nomes, é para cuidar do nosso nome. Por que eu estou dizendo isso? Aqui Paulo cita nomes de várias pessoas, porque o nome da pessoa, ele diz quem é, a sua personalidade, característica, seus modos, enfim. Rogo uma pessoa para que também você não somente use esse nome para exaltar, mas sim para
respeitar as pessoas em sua particularidade. E por isso o 8º mandamento nos é dado também para que a gente cuide do nome das pessoas, assim como você gosta que o seu nome seja cuidado e não fica sendo falado em qualquer lugar de modo errado, em fofocas e por aí vai. O nome, ele invoca particularidade, singularidade, respeito e ao mesmo tempo nos enaltece. Você não ia gostar se alguém te chamasse de um apelido, às vezes as pessoas não gostam, ou que chamasse você de nome de um animal. Ninguém gosta disso. Nós temos um nome, o nome identifica as pessoas. O nome mostra quem ela é, o seu respeito e ao mesmo tempo a sua singularidade. Veja bem então, Paulo aqui cita nomes para lembrar o que eles fizeram no decorrer de sua vida, no trabalho da igreja, e quão importante elas foram para toda a igreja em Roma e todas as missões por onde ele passou. Ainda cumprimento aqui o seu Walter Veg, bom dia também, a nossa saudação a todos, provavelmente quis dizer ali. Lília Fernanda Duarte, bom dia para você também. Temos isso, a nossa saudação aí, está escrito. Vamos lá então, estamos em Romanos capítulos 16. Ainda quero mencionar aqui, quando Paulo menciona nomes, e de novo trazendo e fazendo a aplicação disso para a nossa vida hoje. Se você não chama as pessoas pelo nome, provavelmente ou você não gosta delas, ou você não as respeita. É muito importante a gente refletir sobre isso. Então, usar nomes, você está direcionando a conversa e está também lembrando quem ela é para você. Por outro lado, aquilo que eu falei no início lá, quando a gente precisa lembrar que pessoas que estão do teu lado são as pessoas que muitas vezes vão te carregar, vão te reerguer, especialmente se você estiver passando por aflições. E é importante a gente, em qualquer momento da vida, agradecer, porque como diz o velho ditado, agradece que cresce. E esses dias atrás estive vendo uma frase que muito me chamou a atenção quando diz assim: o maior ativo que você tem são as pessoas que te incentivam, as pessoas que estão junto ali contigo, que, vamos dizer assim, te dão suporte para você se reerguer, para você fazer o seu trabalho bem feito, para você cumprir com a sua missão. Porque ninguém é uma ilha nesse mundo, um precisa do outro. E o bonito da coisa aqui, essa aplicação pessoal que faço, Paulo ele usa esse texto final do capítulo para mencionar alguns nomes que foram importantes em sua vida, foram importantes para a igreja, que fizeram um trabalho fenomenal de hospedagem, de acolhimento, de serviço, de até mesmo de amizade, para que ele pudesse ser e fazer o que fez. E o versículo 16 diz assim: cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações a vocês. Quando ele diz cumprimentem com um beijo de irmão, isso era muito comum na antiguidade, a gente chama do ósculo santo. Esse beijo de irmão, para nós aqui que vive no Ocidente, isso é meio estranho, né? Você já imaginou? A gente não vê isso, um homem dando um beijo no outro. Quando você vê isso, a gente já acha estranho, isso é meio... não é comum, né? Mas no mundo antigo, no Oriente, isso era comum. As pessoas, quando tinham carinho umas pelas outras, a forma de demonstrar carinho era um beijo. O beijo ele se tornou, a partir da traição de Jesus, um símbolo de traição. No entanto, antes disso, a ideia era que fosse um modo de expressar respeito e cuidado. Quando Judas ele dá um beijo em Jesus, em si Judas queria mostrar assim: eu estou contigo, eu sou teu parceiro. Mas ali tinha um gesto de traição que fez com que Jesus fora preso e levado a ser morto, conforme o desejo de Deus. Aqui na igreja, para a igreja lá em Roma, Paulo está mandando o povo assim se cumprimentar
de uma forma respeitosa, carinhosa, com um beijo de irmão. Como diz, beijo no rosto é uma forma de demonstrar também que nós gostamos daquela pessoa. Para nós que vivemos aqui no Ocidente, como eu posso dizer, meio estranho isso, né? Talvez você vê beijos entre amigas, mulheres. No entanto, entre homens é estranho. Nós aqui, então não leve a mal quando diz o texto, né? Com um beijo de irmão de fato, não é um beijo direto na boca, mas seria no rosto, nas proximidades da boca. O texto temos no versículo 17, então, os conselhos finais. Meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões. Alguns conselhos finais. Que atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afaste-se dessas pessoas, diz Paulo. Ele está aqui lembrando que pessoas provocam divisões. Isso a gente vê sempre, dentro e fora da igreja. Isso nunca vai acabar até quando Jesus voltar. Algumas pessoas estão simplesmente congregando com interesses pessoais e talvez ainda não amadureceram na fé e não entenderam o todo. Tem muita gente dentro da igreja que se sentem pequenas, inferiores ou tem complexo de inferioridade. E essas pessoas, qualquer coisa talvez que faça a elas, às vezes até uma boa ação, pode se tornar um momento para criar divisão. Nós devemos cuidar com isso, como Paulo diz aqui, não é menosprezando elas, mas se afaste-se quando elas provocam divisões. Porque a igreja ela não precisa de pessoas que provocam divisões. No entanto, como é que a gente vai separar o joio do trigo? Isso não é nossa missão. Mas sim se afastar no sentido de não se meter na divisão que ela esteja trazendo para a igreja. Porque os que fazem essas coisas, diz Paulo, não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a si mesmo, por interesses pessoais. Por meio de conversa macia e com bajulação, eles enganam o coração das pessoas simples. A gente chama hoje, numa linguagem mais moderna, aquelas pessoas que provocam as panelinhas dentro da igreja, provocam divisões. E isso sempre tem. Poderia dizer, quase toda a congregação tem, as pessoas provocam as panelinhas. Cuidado que todo mundo tem que entrar, não somente quando entra numa panelinha, mas também quando vê essas pessoas provocando divisões. A igreja precisa sempre pensar no todo, trabalhar em conjunto, que não é fácil. No mundo individualista que vivemos, não é fácil, mas é possível, com a força que Cristo nos dá. Sem Cristo, nada é possível. Com Cristo é possível cuidar com certos tipos de pessoas que estão não promovendo as coisas pela causa de Cristo, mas muitas vezes promovendo por interesses pessoais, às vezes por vanglória, por partidarismo, por interesses pessoais. E como lá em Paulo tinha isso, hoje também tem. Cleidir Pisque, bom dia, Deus abençoe, amém, obrigado. Elaine T. Miller, bom dia, estamos assistindo. Rui Eliane, muito obrigado. Vamos lá então, versículo 19. Todos sabem como vocês têm sido fiéis ao Evangelho, e por isso eu me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios a respeito do que é bom e não tenham nada a ver com o que é mal. Conselhos para a igreja lá em Roma, elogios ao final. E Deus, a nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás, debaixo dos pés de vocês. Segundo o texto aqui, esse versículo 20 não está no texto original, tá? Foi um acréscimo que foi colocado depois pelo próprio tradutor. Que a graça aí do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. E ele segue o versículo 21. A gente vê que o versículo 20 ele parece que caiu de paraquedas, assim. Ele entrou no meio, ele tinha que estar no lugar aonde? Ele tinha que estar lá no final, que é um fechamento, assim, fechar a chave. Mas ele foi posto ali. E por isso que o texto aqui vai mencionar, ele é um acréscimo, não está no texto original grego que fora escrito pela primeira vez, o texto bíblico. Timóteo, meu companheiro de trabalho, mando saudações a vocês. Lúcio, Jazão e
Sósipra, também meus patrícios judeus, também mandam saudações. E aí ele encerra dizendo no versículo 22 assim, na verdade, quem diz isso agora é Tércio. Eu, Tércio, que escrevi esta carta que Paulo ditou para mim, mando saudações a vocês. Olha que coisa. Quem escreveu então a carta foi Tércio, mas a gente não fala que foi Paulo. Veja bem, no tempo tempo bíblico havia isso muitas vezes. A pessoa fazia o quê? Havia o escrivão, o escriba, como nós chamamos, que escrevia, e havia também aqueles que ditava. Paulo aqui provavelmente ditou. Ele fala isso aqui, ó. Eu escrevi essa carta que Paulo ditou. Paulo falou e Tércio escreveu a carta. Então, Tércio, que era um escrivão, por que não chamar de um secretário hoje, escreveu a carta, mandam saudações. O meu hospedeiro Gaio, em casa de quem a igreja daqui se reúne, mandam saudações a vocês. Erasto, o tesoureiro da cidade, e o nosso irmão Quarto também manda saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. E ao final aqui, o Paulo encerra com uma oração de louvor. Louvemos a Deus, versículo 25. Pois ele pode conservar vocês firmes na fé. Por que ele pode? Porque é Deus que mantém-nos firmes na fé. Como? Ouvindo a palavra e participando do sacramento, batismo e santa ceia. Ele pode. Então, se você está em contato com a palavra, seja aqui, seja no culto, no estudo, você está sendo alimentado. Por isso que ele pode alimentar-nos na fé. Mas o que? Temos então, de acordo com o evangelho que anunciamos, isto é, a mensagem a respeito de Jesus Cristo, e de acordo também com a verdade secreta que nunca foi revelada no passado. Porém, essa verdade foi revelada agora, por meio daquilo que os profetas escreveram. Paulo menciona aqueles que vieram antes dele, que deixaram escrito a mensagem a respeito de Cristo Jesus. Profetas escreveram, anunciaram aquele que devia vir. E este veio, que é Jesus. Então foi revelada a nós uma mensagem secreta, que era uma promessa desde lá do Antigo Testamento, agora foi dada e revelada a nós, que Cristo Jesus é o Senhor, Filho de Deus encarnado para a nossa salvação. Profetas escreveram e por ordem do Deus eterno, ela se tornou conhecida em todas as nações para que todos creiam e obedeçam. E aí ele encerra com um louvor a Deus. Ao Deus único e sábio seja dada a glória para sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Então assim ele encerra o capítulo 16 e com isso também toda a carta, ou toda a epístola de Romanos, direcionada e levada para a igreja lá em Roma. Como a gente estudou semana passada, ele tinha desejo de visitar esta igreja, mas assim não pôde, provavelmente porque foi preso quando esteve em Roma. E tudo indica pela história da igreja que Paulo ali foi morto lá em Roma. Vamos lá então. Bastante conteúdo, são 27 versículos, tem bastante saudações, e a gente pensa assim, o que a gente aprende com isso? O que você precisa levar para casa? Primeiro, lembre das pessoas que estão do teu lado. Agradeça a elas. Elogie elas. Obrigado porque você está do meu lado, você me suporta, você é meu apoio. Nós, sem apoio, não fazemos muita coisa. Nós, sem cooperação, não crescemos. Como diz um outro ditado, lembre-se e guarde isso no seu coração. Você quer ir rápido? Vai sozinho. Você quer ir longe? Vá acompanhado. E isso faz com que a gente reflita aquilo que Paulo está mencionando aqui. Paulo é grato a Deus e lembra do nome de cada um, aqui ele cita, porque eles foram importantes no trabalho do Senhor.
Você já agradeceu ao seu presidente da sua igreja, o seu pastor? Você já agradeceu aquilo que as servas estão fazendo? Você já agradeceu o que as crianças fazem? Elogiou já os trabalhos delas? É importante que você lembre isso. Nós somos muito ingratos, muitas vezes não lembramos aquilo que está sendo feito. E exigimos muito e queremos muito, todos querem falar, mas poucos param para agradecer. Seja presencialmente ou até virtualmente. Poucos fazem isso. Paulo aqui dá a lição de hoje até o versículo 16. Quer viver em paz? Começa a ser uma pessoa motivadora. Motive as pessoas com uma gratidão, uma saudação. Isso anima e chame-as pelo nome. O nome evoca singularidade, presença, personalidade da pessoa e respeito. E acima de tudo, e além de tudo, o amor que nós temos por aquela pessoa. Então pare de ficar chamando pelos apelidos, pelos estereótipos que às vezes fazemos, né? Vamos lá. Aí o que nós aprendemos mais? Versículo 17 em diante, leva para casa. Cuidado com as pessoas que provocam divisões dentro da sua igreja. Cuidado com as panelinhas. Você é alguém que provoca panelinhas? Esteja com todos, converse com todos e fuja daqueles que às vezes são duas caras. Na frente de você é um, na frente de outro é outro. Isso é perigoso. Ele não está congregando no intuito de cumprirmos com a missão e de por todo mundo pregar o evangelho, mas está com interesses pessoais. Isso tem dentro da igreja e sempre vai ter. Então não seja você um que provoque divisões. Como diz Paulo, afaste-se dessas pessoas. E, como diz ainda por último aqui, ele vai mencionar assim, vocês, a partir daquilo que vocês aprenderam e foram fiéis, permaneçam nisso, porque Deus irá conservá-los fiéis até o fim. E aqui eu faço um link com aquilo que nós, como igreja cristã, estamos lembrando agora ao final de novembro, aí, final do ano da igreja, a volta de Jesus. A igreja cristã lembra mais uma vez, Jesus está voltando e nós precisamos ficar preparados para a volta de Jesus. E ficar preparado é deixar que o Espírito Santo faça a sua obra em nosso coração. E ele faz isso através de meios, palavra e sacramentos. Se você está longe disso, procure voltar, se aproximar, ouvir a palavra, estudá-la, ler, meditar a palavra. Não pense que o Espírito Santo vai agir diretamente ou através de algum sacrifício que você faça. Os meios e modos pelos quais ele age, palavra e sacramento. Esteja em contato com isso no culto, no estudo bíblico, na sua devoção pessoal, numa live como aqui. Isso é importantíssimo. Até que ele venha. E assim a gente possamos ir para casa. E nunca se esqueça, o nosso louvor é somente a Deus, como diz ao término aqui. Ao único Deus sábio seja dada honra para sempre. Amém. Então, encerramos o capítulo 16, bem como todo o livro de Romanos. Espero que você tenha aprendido muito, tenha gostado e ao mesmo tempo compartilhe. É uma prova de que se você gostou, compartilhe com os seus, para que também mais pessoas sejam alcançadas por esta palavra de Deus. Cumprimento a Eli da Silva Duarte, bom dia. Também o Lothar Pribe, bom dia. Aos demais que deixaram seu bom dia, não disse aqui também, saudação a todos. Depois eu cumprimento ali individualmente com uma mensagem de texto para você também, como a gente faz toda semana. Muito obrigado por sua audiência. Semana que vem a gente não tem o café teológico, porque semana que vem nós temos começa logo cedo, sábado cedo, a Olimpíada Esportiva do Dicamp, dos jovens aqui em Canguçu. Estaremos lá logo cedo com o culto também. E você, serva que está comigo, mais uma vez convoco você amanhã, está conosco o dia todo, lá na Escola Heitor Soares Ribeiro, na Florida, para juntos crescermos mais um pouco.
Vai ser um momento marcante de comunhão, de alegria, de crescimento e, por que não dizer também, de muita alegria. Então venha conosco, esteja conosco amanhã, a partir das 8h30 da manhã, e passaremos o dia junto nesse congresso maravilhoso que está sendo preparado lá. Agradecemos já desde já toda a diretoria das Servas do Arco Sul 2 deste ano, que está trabalhando incansavelmente para realizar esse congresso. Já estão lá, a equipe lá na escola hoje, já deixaram de assistir o café aqui para estar lá com vocês e preparando tudo para você lá. Então, muito obrigado a cada uma dessas servas, a Congregação Cristo da Florida 2, lá que também está sediando esse congresso, já está junto lá desde cedo. Muito obrigado também. Vamos então, encerrando aqui, minha gratidão, não se esqueça, estou aqui com meu café. Já tomou café? Os cafés de qualidade, diretamente do Espírito Santo, é no Frute Nisso Café. Conheça lá no Instagram, siga-nos ou pode adquirir também em nossa loja ou direto comigo. A loja é pensionisteológica.com/loja para você. Adquire entregando em todo o país esses cafés maravilhosos, tá bem? E não se esqueça, logo mais tem o programa Oro por Você às 10, às 11 vem um programa com o pastor Welton Zarnot, culto doméstico, meio-dia, mensagem de esperança, 3 horas da tarde, 5 minutos com Jesus, e 18 horas, tempo de refletir, às 18h06, vem aí mais um programa do Arno Stur, em língua pomerana, o Ima Luster, e amanhã, 9 horas, Pense Pomerano, com o pastor Edgar Buslaitsky, às 10 horas, tem a hora luterana, e amanhã à noite, falando para nós sobre investimento. O palestrante que está chegando hoje aqui em Canguçu estará conosco amanhã às 19 horas no Assunto e às 21 horas o pastor Hamilton Menezes encerra o Domingão da Pense Nisso com o encontro com as profecias. Tem dúvidas, tem dificuldade ao ler as profecias e não entender elas? Estude conosco, todo domingo à noite às 21 horas. Tá bem? Fique na paz do Senhor você e não se esqueça, apoie o nosso trabalho assinando a nossa revista, a revista que está encantando o povo de Deus. Junte-se a nós que estamos saindo na frente no estudo do tema O Advento da Inteligência Artificial, o impacto da vida da igreja nessa edição para você. Assine, venha na frente, saia na frente com a nossa revista que está encantando aqueles que assinam. Abraço, fique na paz, até o nosso próximo encontro. Teremos a oportunidade de continuar estudando. Grande abraço, fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.